Olá, meus amigos, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, é muito comum na minha consulta chegar um paciente com dor no ânus. A queixa é essa, mas quando a gente começa a investigar, a gente descobre que a causa da dor, na verdade, não está no ânus, mas sim em outra região. E uma das regiões que pode estar com dor é a região do cóccix, um quadro chamado de coccidinia ou coccigodinia. O tratamento da coccigodinia, ele é multidisciplinar. Então eu trouxe aqui para vocês hoje o Thales Adelino, que é fisioterapeuta especializado em osteopatia, e ele vai explicar um pouquinho como que a osteopatia pode ajudar no tratamento. Primeiramente, queria te agradecer, Thales, pela participação aqui comigo. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Ver se eu posso te ajudar aqui hoje e ajudar o pessoal que está em casa assistindo esses vídeos. Com certeza vai ajudar bastante. Então, como eu falei, a dor no cóccix também é chamada de coccidinia, coccidinia, coccigodinia, são vários os nomes, mas que literalmente significa dor no cóccix. Então, Thales, explica aqui para o pessoal o que pode causar essa dor e como que é essa dor, né? Como que ela se manifesta. A coccidinia, né? Coccidinia, como o Marcelo falou aqui, é uma condição dolorosa no cóccix, que é a última parte da coluna vertebral nossa, né? Nós temos a coluna cervical, a torácica, a lombar, o sacro e o cóccix. O cóccix é formado por 4 vértebras que são fundidas, né? Nós não temos discos vertebrais e nós não temos nela espaço articular entre essas vértebras, né? Então, por ser uma região que ela já tem pouco movimento, ela não faz tanto movimento igual o restante da nossa coluna, por si só ela já pode trazer algum desconforto, né? E aí coisas do dia a dia, você sentar numa postura inadequada, por exemplo, a maneira correta da gente sentar é como se fosse sobre os isquios, né? Que são 2 ossinhos que a gente tem, um do lado e um do outro. Se você já escorrega um pouco na cadeira, igual eu tô fazendo aqui agora, você já começa a soltar a pressão toda em cima do cóccix, né? Então já tem mais um fator causal. Às vezes também acidentes, você vai cair sentado, você caiu de bruços, né? Isso é muito normal. Você está esquiando, você está jogando futebol, você está sentado, alguém tira a sua cadeira. Pá, esse trauma no local, né, pode trazer esses desconfortos também. E lembrando que outras regiões, nós vamos falar disso mais pra frente um pouco, pode gerar também dor na região coccígea, né? Alterações também de mobilidade do quadril, de mobilidade da pelve, alterações musculares, alterações ligamentares também pode gerar esse desconforto no cóccix. É interessante que muitas vezes a pessoa pode já ter tido uma queda, às vezes prévia, às vezes na infância, às vezes nem lembra disso, né? Isso leva a uma luxação, uma mudança de angulação ali. Perfeito. E às vezes a gente tem manifestação também depois de viagens prolongadas, né? Sentados, né, na mesma posição. E aí você pode, às vezes, né, igual você comentou primeiro, vamos pegar esse gancho aqui inicial. Você tem o trauma ali, só que tem que você saiu, levantou, aconteceu nada. Não precisou de procurar médico, não precisou de procurar nada. Aí depois de 2, 3 anos você desenvolve aquela dor, aquele desconforto ali. Pode ser por causa desse trauma prévio. O nosso corpo ele tem um poder muito grande de se adaptando, de se moldando a determinadas condições. Só que tem que depois de um tempo grande, o que acontece? De tanta adaptação ele vai falar assim, cara, não dá mais. Vou doer aqui para ver se ele procura alguma coisa para poder tá ajudando, né? Então isso é muito normal. Você tem um trauma e depois de muito tempo pode estar repercutindo a dor. É muito interessante como que o nosso corpo se comporta, né? Às vezes a gente vai limitando a nossa capacidade de movimentação e isso vai inibindo o processo de dor. E às vezes você nem repara que você está limitando, né? O seu corpo ele vai defendendo ali, às vezes é uma coisinha pequena que você não repara. E do nada você não consegue mais calçar um sapato, você já está todo travado. Nossa, mas eu não estou conseguindo calçar minha meia mais. Exatamente. Eu procurei o Thales a primeira vez, eu estava com uma dor cervical e eu não tinha notado como que aquilo estava limitando, eu não estava conseguindo mais virar o pescoço. Tinha uma limitação de movimentação. Você vê como que o nosso corpo vai adaptando e a gente nem nota aquilo. Chega um certo momento e fala, engraçado, não estou virando o pescoço, estou com uma dor em alguma região, né? Então, gente, ó, quando está com dor, tem que procurar atendimento. Uma outra situação que essa dor pode acontecer, essa dor no cóccix, seria após uma gestação, um parto normal. Como que seria o impacto disso? A questão da gestação, a pelve da mulher, ela começa a se preparar
para um parto normal. Esse parto, sendo normal ou não, a fisiologia normal da gravidez prepara essa pelve para ter um parto normal. E nesse preparo, você tem uma mudança muito grande da parte óssea, estrutural, que é a parte sacra e a parte coxígea, né? Lembrando que é como se fosse isso aqui, se a gente fosse ver o sacro e o cóccix aqui. Então você tem uma preparação aqui para esse feto nascer de uma maneira normal. Então, nessa mudança posicional da coluna coxígea, da coluna sacral, da coluna lombar, você altera anatomicamente, vamos colocar assim, e estruturalmente. Só tem que não são somente esses ossos que alteram. Você tem uma parte ligamentar, uma parte muscular que fica totalmente perdida ali. Então, depois que você tem o parto, ou até mesmo durante o parto, aparecem pacientes aqui pra gente com essa dor, é você tentar fazer o quê? Tentar trazer, nesse caso, um relaxamento maior na região coxígea, na região da musculatura pélvica, fazer trabalhos com a parte ligamentar, e o resultado é excelente para esse tipo de paciente. Então, se a gente for somar essas alterações anatômicas, é um ganho de peso, né? Uma sobrecarga que a gente vai ter. E tem também aqui, é interessante a gente estar falando, que durante a própria gravidez você tem ação muito grande do hormônio relaxina, que é que vai fazer com que você abra mais espaço, que tenha mais espaço articular para você ter esse parto normal e essa facilidade na expulsão do feto ali. Né? E isso vai nas articulações como um todo no nosso corpo, não é só na coluna, não é só na pelve, né? Vai joelho, vai ombro, vai todo lugar com esse aumento dessa relaxina. Gente, mas esse quadro pode acometer homens e mulheres. A pelve dos homens tem uma conformação diferente, mas também pode acontecer isso, tá? Eu atendo pacientes, tanto homens quanto mulheres, com dores no cóccix ali, às vezes dores limitantes, especialmente aquela pessoa que trabalha sentada, porque ela começa a perceber aquilo e começa a limitar até a capacidade de trabalho. Já foram inúmeros pacientes que falaram comigo que faz reunião, às vezes online, reunião, e tem que fazer em pé. Que não consegue ficar sentado. Porque à medida que você vai ficando sentado, você vai aumentando a pressão ali, você quer de todo jeito levantar, sair daquela posição. E geralmente os pacientes, na hora que você sai da posição, que você tem uma pressão maior, ele já tem um alívio da dor. Mas aí é só sentar, ficar mais tempo de novo sentado, a dor já retorna. Então aí que a gente tem que procurar o que está atrapalhado ali, o que eu posso fazer, o que o Marcelo pode fazer aqui para estar ajudando esse paciente. E até um diagnóstico diferencial que a gente tem que sempre pensar numa compressão nervosa ali, porque quando a pessoa assenta, muitas vezes tem uma compressão nervosa, isso pode desencadear episódios, por exemplo, de parestesia, formigamento, né, que é aquela perda de sensibilidade, às vezes que vai irradiar para membros inferiores, né? E ficar atento também com a questão dos esfíncteres, né? Tanto anal quanto vesical, se está perdendo xixi, se está perdendo cocô, né? Porque isso pode ter uma ação direta dessa região lombosacra também. Agora, Thales, me fala o seguinte, a dor no cóccix, ela pode ser um reflexo de um problema em outro lugar? Porque a gente sabe que a coluna não funciona assim como segmentos separados, ela funciona como um conjunto. Então, às vezes, um problema cervical, torácico, pode refletir nessa região? Pode, né? Igual o Marcelo falou, a coluna, a gente só diferencia ela cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea, único e exclusivamente por causa que as vértebras são diferentes. Né? E elas apresentam movimentos diferentes, mas elas fazem parte de uma estrutura única. Então, igual o Marcelo colocou aqui agora, às vezes uma alteração de mobilidade cervical pode refletir lá embaixo no seu cóccix, principalmente por causa da parte neural que a gente tem ali, né? Que está interligando desde a base do seu crânio até o finalzinho do seu sacro ali. Se alterou o sacro, você pode ter alteração de movimento do cóccix, trazendo desconforto também, né? Então, a gente trabalha com a coluna como se fosse eixos com mais movimentos e com menos movimentos. Se algum desses pontos tem essas movimentações alteradas, pode repercutir dor em outro lugar, né? Então a gente pode pensar também em alguma coisa de membro inferior causando essa alteração lá em cima no seu cóccix. Eu falo de pé, de joelho, porque nós temos aqui entre o cóccix e a perna, né, o húmero no caso, nós temos uma parte ligamentar muito forte que está inserida. Sacro, cóccix e túber isquiático e túber femoral. Então, assim, a gente tem esse aparato ligamentar que, se alguma coisa está fora do eixo, pode repercutir diretamente lá também.
Pois é, gente, a região do sacro, ela vai transmitir, por exemplo, o peso da parte superior do corpo para as pernas, né? Então, ali vai tendo uma sobrecarga, e o sacro, o cóccix, eles estão um seguido do outro. E às vezes a gente pega gente, né, com dor em toda a pelve, a gente palpa ali a sínfise púbica, a pelve óssea toda e até muscular com muita dor, né? E aí, geralmente você pode ver que a pelve desse paciente, ela tá rígida. Né? E muito rígida, e isso vai gerar alguma sobrecarga. O que é o meu trabalho fazer aqui? É tentar deixar um pouco mais maleável esses movimentos sacrais, ilíacos, né? Da articulação sacroilíaca, do pubis, como o Marcelo falou, e trabalhar não só a parte articular, mas muito a parte muscular também dessa região, muscular e, mais uma vez, ligamentar. Thales, agora explica então o que é a osteopatia, para quem não conhece, e como que ela pode ajudar nesses casos. Vamos lá, Marcelo, essa é uma pergunta que eu vou te falar, dá pra gente ficar discutindo osteopatia um tempão aqui, de tão amplo que é. Mas eu costumo falar, que vários pacientes perguntam também, o que é osteopatia? Eu costumo falar que é uma maneira de você pensar o paciente diferente. Tá? Então eu brinco que é uma filosofia de ideias a respeito daquele sintoma que o paciente traz para você. E através dessa filosofia, desse entendimento diferente do paciente, a gente começa a utilizar técnicas de terapia manual. Então eu utilizo a minha mão para tratamento. Então são manipulações musculares, ligamentares, são manipulações articulares, aqueles famosos estalos que a gente dá na coluna, que a gente dá no pé, mas o mais importante da osteopatia é a maneira que você pensa o paciente. É você não ver esse paciente que tem uma dor no cóccix, você não enxerga somente o cóccix dele. A gente tem que enxergar o paciente como um todo. Tá? Então isso é muito importante, essa visão da osteopatia de trazer o paciente como um todo, né? De enxergar ele como um todo. E eu não falo só da parte estrutural, a gente tem muitas dores reflexas também, referidas do corpo, que pode chegar lá no cóccix, por exemplo. Ao paciente que tem o intestino muito preso, né? Que você vai chegando, você vai aumentando demais a pressão aqui no final do intestino grosso, que é no cólon descendente, no sigmoide, no reto, ele pode dar uma dor referida ali na região anal, pensando que é ânus, pensando que é alteração no cóccix, mas na verdade o fator inicial está onde? Está nesse intestino preso dele. Então são dores referidas que podem chegar até o cóccix. Então isso que eu acho mais legal na osteopatia, é a maneira de você pensar o paciente. Então a minha definição de osteopatia é essa, uma filosofia de pensar o paciente diferente. E aí, através dessa filosofia, do que a gente vai encontrar com esse paciente durante a conversa, durante os testes que faremos, é que nós vamos guiar o nosso tratamento. Esse tratamento ele pode ser de várias maneiras. Um tratamento aqui na clínica, né, que a gente fala que é o hands-on, que é a minha mão nesse paciente fazendo as manipulações, e é hands-off, que é quando o paciente está em casa. É ele fazendo uma atividade física, é ele alimentando melhor, é ele dormindo bem, é ele estando com a cabeça mais leve, menos estresse, porque isso tudo vai chegar lá embaixo também na dor. Pois é, então eu imagino que a sessão também não vai ser uma sessão padrão, né? Se for fazer uma avaliação, não dá nem pra gente falar como que vai ser a sessão desse paciente. É impossível você falar. Se é uma manipulação externa, interna. Não tem como a gente falar, porque cada paciente, a dor pode ser a mesma, mas o que está causando a dor é inúmeros fatores. Então é difícil a gente falar que o tratamento do ciclano vai ser igual ao do beltrano. Não tem como a gente falar. Pode ser? Pode. Mas aí vai depender do que eu vou encontrar nessa avaliação, do que eu vou encontrar nessa conversa com o paciente. E muitas das vezes, sem querer, durante a anamnese, durante essa conversa inicial, o paciente ele já te fala o problema dele, já te dá o diagnóstico, basta você montar aquilo ali na sua cabeça. Então, tanto que é bom e necessário a gente escutar o paciente, assim, o máximo que puder. Então, vamos tentar dar uma orientação assim, geral que todo paciente com dor no cóccix poderia seguir, né? Questão postural, de atividade física com ou sem impacto, algum tipo de almofada. O que a gente poderia recomendar para quem já está sofrendo com isso antes de te procurar? É isso aí. Então, Marcelo, quando esse paciente chega aqui, ou então esse paciente que não vai chegar aqui, tomara que não chegue, né? A gente pede esse paciente para quê? Geralmente o paciente que tem essa dor, ele fica muito tempo sentado.
principalmente durante o trabalho. O que nós vamos fazer? Primeira sugestão que eu dou, levante mais durante o seu dia. Sabe que eu recomendo isso assim, para todo mundo, na verdade, né, gente? A gente tá ficando muito tempo sentado. Mas eu falo isso e muitas vezes a pessoa fala que não consegue, que não tem como, né? Gente, mas tem que ter, né? Isso é saúde, tem que se cuidar. E às vezes você não precisa nem de sair, você tá na frente do computador ali, você só levanta, continua digitando, é só você tirar a pressão, tirar o peso daquele lugar, deixar o sangue que, entre aspas, aqui, né? Ele tá parado aqui porque você tá dobrando com o joelho dobrado, com o quadril dobrado, deixar esse sangue circular, né? Então você tira a pressão, deixa o sangue circular, 10 segundos você está sentado ali de novo, né? Eu tenho indicado muito aqui, Marcelo, para os pacientes que têm dor, geralmente eles aparecem muito com dor lombar, dor sacral, é uma mesa que ela é uma mesa elétrica de trabalho, que você consegue programar essa mesa e de tempos em tempos ela começa a levantar sozinha. Então ele te obriga a levantar se você quiser continuar trabalhando. Então eu acho essa sacada de quem fez isso muito boa. Né? Porque você tira o paciente daquele status dele ali parado o tempo inteiro, né? Agora, se você tem que ficar sentado, você tem almofadas que você coloca, que você senta, que você tira a pressão sacral, né? A atividade física, a atividade aeróbica, ela é importantíssima para tudo, mas às vezes esse paciente também chega aqui, ele não está conseguindo praticar atividade física de tão agudo que tá. Mas aí, na hora que a gente já conseguir eliminar um pouco dessa dor, vamos começar uma atividade física, que seja uma atividade com impacto mais leve, inicialmente, uma caminhada que você pode fazer em qualquer lugar. Teve dor na hora, teve dor depois? Me avisa, te avisa que a gente vai mudar essa atividade física. Podemos tentar algo que não tenha impacto? Podemos. Tem um transporte, o elíptico, que é aquele que você fica na academia, não tem impacto nenhum. Às vezes a gente pode começar com ele. Às vezes uma bicicleta, não sei, porque já está sentado e já não vai valer tão a pena, né? O dormir bem, que durante o sono é que tudo está acontecendo no nosso corpo de questão de renovação celular. E tem uma postura melhor para dormir? A postura melhor, eu sempre brinco assim, é que você acorda no outro dia descansado. Então, quer dormir de barriga para baixo? Dorme. Quer dormir de lado? Quer dormir de barriga para cima? Dorme. Acordou descansado? Perfeito, não preocupa. Se você tem dor durante o sono, acorda com dor durante a noite, aí eu consigo te ajudar. Aí nós conseguimos ter alguns auxílios durante a noite de posturas de perna, de posturas de travesseiro, que consegue diminuir a sobrecarga durante o sono se tem dor, né? Mas se acaso você não tem dor, esquece, dorme de qualquer jeito que você quiser. E a coisa mais difícil, gente, é trocar a posição de dormir, viu? Não sei se vocês já tentaram, mas é muito difícil, porque você acostuma, né? É uma posição que te descansa. Quando você tenta mudar, primeiro você não consegue pegar no sono, e depois você acorda cansado. Isso, e às vezes então deixa daquele jeito, se você não tem dor. Agora, se você tem dor, aí a gente consegue fazer alguns artifícios. Terminou a dor, volta a dormir de qualquer jeito que você estava, que te dá conforto, que você acorde descansado. A questão do uso das almofadas, gente, até fiz um vídeo aqui no canal, né, fazendo o unboxing das almofadas e o test drive delas. Tem almofadas para proteção do cóccix e são super confortáveis, não são feias, porque tem gente que fica com medo de levar para o trabalho, aquelas almofadas para hemorroida. A almofada para o cóccix, ela é bem tranquila, dá para levar para o trabalho, bem confortável de usar, né? Então isso aí a gente vai criando artifício durante o dia, né? Se você não consegue, não pode levantar, não tem nada melhor que uma almofada confortável que tire a pressão da região coccígea sacral ali, né? E lembrando também que o estresse grande no trabalho, ele... Sim. É impressionante, né, gente? O estresse como que reflete. Você vê que uma das causas principais de dor de cabeça tensional, relacionada à tensão, contração muscular. Só que você contrai o corpo todo e as pessoas vão manifestar em locais diferentes. E você nem percebe que você está contraindo, que você está rígido, além de toda a questão, não sei nem se a gente está dando um passo na frente, de toda a questão hormonal que está ligada com esse estresse, que diminui a sua imunidade e aumenta o seu limiar de dor, né? Você começa a sentir dor por coisas muito pequenas, muito, entre aspas, banais. Mas é um sistema que está totalmente desregulado. A gente tem que regular ele também. Pois é, interessante falar essa questão de limiar de dor, né, gente? Eu já ouvi muitas pessoas falando que é muito resistente à dor, ou o outro é muito fraco para a dor. Gente, a dor manifesta de formas diferentes para as pessoas. Não dá para a gente generalizar. A percepção de dor, esse limiar de dor, que é quando uma coisa deixa de ser desagradável, desconfortável para ser dolorosa, é muito pessoal, é muito individual. Subjetivo também, né, Marcelo? Cada um tem seu limiar. Às vezes eu torço meu pé, não sinto absolutamente nada, vou lá, corto,
entorto o dedinho com uma folha mexendo aqui, aquilo ali fica resmungando um tempão, é mais desconfortável que uma torção no pé. Então depende demais aí do limiar da pessoa, é muito subjetivo. Quem tá de fora julgar o que o outro tá sentindo ou julgar o que ele tá falando que tá sentindo é demais. Não dá pra gente fazer isso. Então, gente, queria agradecer ao Thales por ter participado aqui comigo. Acho que foi excelente, né? Olha, mensagem para levar para casa, gente. Se você está sentindo dor, tem que levar isso a sério, tem que procurar a causa e tratar, porque senão a repercussão vai ser em outro lugar. E às vezes seu organismo começa a bloquear aquilo ali, você começa a perder mobilidade e nem percebe. Você está evitando uma dor, ficando numa posição que não é boa para o seu organismo e vai ter problema em outro lugar. Às vezes o problema está no cóccix, daqui a pouco está com a dor no pescoço, está com o pescoço travado, está com inúmeros problemas. Então procura atendimento. Você quer dar um recado final, Thay? Levante, pessoal. Não fique muito tempo sentado. Isso é pra vida, é pro cóccix, é pro sacro, é pra lombar, é pra tudo. Não fique muito tempo na posição sentada durante o trabalho. Eu acho que se a gente pudesse resumir isso aqui hoje, levante mais durante o seu dia. Então é isso aí, gente. Recado para casa. Queria agradecer a todos que assistiram. Lembra de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Até a próxima. Um grande abraço. Abraço, até mais. Obrigado, Marcelo. Obrigado.